Graça e paz, irmãos. Amém. Ligou o som? Alô? Bem, nós vamos dar continuidade à série de estudos, né, que a gente está estudando por que crer na Bíblia, né? Na semana passada, nós estivemos falando a respeito da inspiração, como é que se processou a inspiração, né? E só para um breve resumo, a gente chega à conclusão que Deus inspirou a homens. Deus escreveu a sua palavra usando homens, mas não foram um homem qualquer, ou quaisquer homens. Usou homens especiais, homens que ele chamou, que ele tratou, que ele capacitou, e que ele colocou, ele transformou esses homens num caráter tal, numa situação tal, que o que eles falavam era a expressão do que Deus estava falando. Então, a inspiração, a Bíblia, muitas vezes as pessoas dizem, não, que a Bíblia foi escrita por homens. Por homens, mas inspirados por Deus. Na verdade, foi escrita por Deus. Deus inspirou os homens naquilo que ele queria. Bem, hoje, nós vamos tratar de como a Bíblia foi formada, né? E que nenhuma palavra pode ser acrescentada à Bíblia. Nos tempos agora mais recentes, né, a gente tem visto uma transformação no comportamento evangélico quando dá início ao pentecostalismo, né? Porque antes só haviam as igrejas tradicionais, só haviam igrejas evangélicas, só havia a Igreja de Deus, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista. Então eram assim bem resumidas as denominações. Mas no início do século passado, a partir da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana de Belém, aqui no Brasil, surgiu o movimento pentecostal, né? E logo em seguida também, primeiro veio a Congregação Cristã do Brasil, que depois se divide e forma a Assembleia de Deus, né? E hoje as duas denominações estão aí, né? E a gente mesmo, no nosso meio batista, nós temos duas denominações, grandes denominações batistas, que é a Convenção Batista Brasileira, que nós pertencemos, e tem a Convenção Batista Nacional, e aqui tem o pastor Leonides e tem o pastor Desílio, que são da Nacional. E nos anos 60, tudo era a Convenção Batista Brasileira, mas nos anos 60, em questões de avivamento, a igreja, um grupo, né, se levantou e disse, não, a Convenção Batista Brasileira está muito tradicional, então eles dividiram, né, esse grupo dividiu, buscando avivamento, e formou essas duas denominações. Hoje, a gente não vê diferença nenhuma entre um e outro, é tudo a mesma coisa, né? Mas naquele tempo, haviam grupos que não queriam a ênfase que hoje é dada ao Espírito Santo. Então, foi mais ou menos esse o motivo da divisão. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque ainda nos dias de hoje, Deus trabalha, Deus revela, Deus ensina, Deus fala, mas é completamente diferente aquilo que Deus fala, que Deus faz, e como Deus inspira os homens nos dias de hoje, é bem diferente como nos tempos antigos, né? Nos tempos antigos, no qual, quando a Bíblia estava sendo montada,
a inspiração era específica para aquilo. Era específica para aquilo. Hoje não. A inspiração é mais para avivamento, para o dia a dia da igreja, para alimento da igreja e assim por diante. Mas existe uma diferença entre a palavra de Deus revelada na época e a palavra que Deus está falando aos cristãos por meio deles nos dias de hoje. E a gente vai entender isso agora à noite. Primeira coisa que nós queremos falar: o que os autores das Escrituras eles pensavam quando estavam escrevendo a palavra de Deus? O que é que eles pensavam? Veremos o que os autores diziam. Nós sabemos que a Bíblia foi escrita por 40 autores, 40 homens, num tempo aproximadamente de 1.500 anos, né? Entre 1.400 e 1.500 anos. Então, foi um tempo muito longo. Esses homens viviam em regiões diferentes, em épocas diferentes, em lugares diferentes, e não tinha possibilidade de um colaborar com o outro. Não havia possibilidade, né? Muitos desses homens eram pessoas simples, sem uma educação formal. É lógico que nós tivemos algumas exceções. Moisés, por exemplo, foi uma exceção. Moisés estudou como um príncipe, para ele poder, talvez, até assumir o trono do Egito, né? Então, ele teve um ensino muito especial. Salomão também teve um ensino como rei, que ele foi, né? Como príncipe. Paulo também, a Bíblia diz que ele estudou aos pés de Gamaliel, né? Gamaliel é um dos maiores sábios daquela época, né? Lucas, que era médico, né? E Tiago, que não era o irmão de Jesus. Agora, a maioria dos escritores bíblicos eram fazendeiros, eram pastores de ovelhas, eram soldados, eram pescadores, pessoas simples, né? Pessoas que não tinham eram indoutas, não tinham nenhum conhecimento a mais. E todos eles escreveram a palavra de Deus, sendo eles doutores ou não, sendo eles terem estudado ou não, todos eles escreveram com uma convicção absoluta que eles escreviam a palavra de Deus. Você pode observar que na Bíblia é o único livro, apesar de ser tão grande, ser escrito por diversos autores, né? A Bíblia, ela não tem ressalvas. Você já reparou isso? E a Bíblia, ela não tem desculpas também. O escritor falou uma coisa e depois se contradisse, e depois pediu desculpas. Ou o escritor falou alguma coisa forte, né, condenando um grupo, e depois fez uma ressalva para tentar amenizar assim a sua escrita. Não. Quando as escritas eram duras, fortes, eram duras e fortes, independente que seja. Então a Bíblia é um livro que é o único livro que você não encontra uma ressalva sequer, né? No Antigo Testamento, há 2.600 alegações que o que estava sendo escrito ali era a palavra de Deus. Para ser mais preciso, 682 no Pentateuco de Moisés, ou seja, só Moisés repetiu 682 vezes, e ele afirmando que o que ele estava escrevendo era a palavra de Deus. Nos livros proféticos, 1307, nos livros históricos, 418, e nos livros poéticos, 195 vezes, né? Situações como, por exemplo, aqui Moisés, que diante da sarça, né, diz a Deus que
ele não pode voltar para o Egito, né? Para confrontar Faraó e tal. E Deus responde a ele e diz assim, ó, quem deu a boca ao homem, agora pois vá, eu estarei com você e ensinando-lhe o que dizer. Você vê que é Deus que estava ensinando o que ele ia dizer. Era Deus que estava falando a ele o que ele iria falar. Então, são situações como essa que os próprios autores certificam que foi Deus que escreveu, que deu a sua palavra. 1 Samuel, no capítulo 3, registra a visita de Deus a Samuel, ainda como menino, como garoto, né? E descreve como o Senhor revelou a sua palavra a este. 1 Samuel 3,19 nos diz o seguinte: enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Olha que coisa interessante esse texto aqui. Deus não só dava a palavra a Samuel, dava a profecia a Samuel, como também Deus fazia cumprir para testificar que era ele que estava dando aquela palavra. O profeta Isaías, ele, no início do seu livro, ele diz assim: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Né? Então, é Deus que estava falando. Jeremias, ele começa a sua profecia dizendo: a palavra do Senhor veio a mim, veio a minha palavra do Senhor. Ou seja, é a prova que esses homens recebiam a palavra de Deus. Em nenhum outro livro a gente encontra afirmações como essa. Agora, o que é que os autores do Novo Testamento pensavam sobre os autores do Velho Testamento? Está dando tilt agora aqui, rapaz. Está reiniciando aqui. Brincadeira. Justamente agora. Bem, o que é que os autores do Novo Testamento falavam do Antigo Testamento? Eles simplesmente há quase 1000 citações do Novo Testamento falando do Velho Testamento, certificando do Velho Testamento. Eles escreviam no Novo, mas baseado em palavras do Velho Testamento. O próprio Senhor Jesus, quando ele foi se revelar lá em Nazaré, ele falou, ele repetiu as palavras de Isaías, né? Que estava sobre ele ali o cetro que ia eu esqueci o texto agora na íntegra, mas o próprio Senhor Jesus fala recitando Isaías, assim como em muitos outros textos. O próprio Senhor Jesus fala, o apóstolo Paulo fala também muito, parafraseando aquilo que estava lá no Velho Testamento. Então, os autores do Novo Testamento, eles testificavam que o que foi escrito no Velho Testamento era a palavra de Deus. Agora, o que é que os autores do Novo Testamento falavam dos autores do Novo Testamento também? A gente encontra Paulo falando dele mesmo, né? Ele falando, por exemplo, no livro de 1 Tessalonicenses, ele falando do livro de Coríntios, da carta de Coríntios, ele testificou o que Lucas falou também no Evangelho de Lucas. Ele testificou algo que Jesus também falou, não me lembro, eu não gravei aqui, mas quando o rapaz aqui resolver se consertar, a gente traz à tona. Eu não gravei, mas o fato é, Pedro
Pedro ele fala de Jesus, fala de Paulo, né, elogiando os escritos de Paulo, e ele coloca os escritos de Paulo como escritos da palavra de Deus, né? Coloca como escritos da palavra de Deus, de sorte que eles mesmos autenticam eles mesmos, né? O Novo Testamento autentica a ele mesmo. Rapaz, o bicho deu tchuca aqui, parece que deu tchuca de vez. Está aqui enrolando aqui. Isso não é hora de você reiniciar, né, meu amor? Pior que eu não gravei os tópicos. Bem, mas o fato é que não tá, eu não botei no celular, né? Eu só fiz aqui, somente. Eu fiz aqui, tirei os tópicos e não fiz. Mas o fato é que a palavra de Deus, ela é comprovada por ela mesma, né? Ela mesma se comprova. Trabalhando atualizações aqui, 82% concluído. Brincadeira, isso era de fazer atualizações. Mas assim, vamos seguindo aqui o que a mente permite. Bem, os autores do Velho Testamento, a Bíblia, ela teve o cânon fechado. O que quer dizer essa palavra cânon? Cânon quer dizer, no grego, quer dizer vara de medir. Mas, com o tempo, ela foi usada no sentido também de organização, de sistematização. E, no caso da Bíblia, é a composição da Bíblia, os livros que compõem, né? E na Bíblia tiveram 2 cânon que foram completos. O primeiro foi o cânon do Velho Testamento, né? E o cânon do Velho Testamento, ele foi fechado em torno de 425 anos antes de Cristo. Quando que isso aconteceu? Você vê que depois disso tiveram livros apócrifos, livros escritos, que não foi aceito, não é aceito na Bíblia. Eu vou explicar isso também. Mas quando chegou nesse tempo, foi quando a Judéia, ali a região da Judéia, Galileia, foi tomada pelos gregos. E os gregos, eles eram helenistas, né? Eles helenizavam os lugares onde eles conquistavam. Por exemplo, o que quer dizer helenizar? Eles estabeleciam a cultura helênica, que os lugares que eles conquistavam, eles transformavam a cultura do lugar para ser de acordo com o que era a cultura grega original. Então, eles conquistaram a região da Judéia e impuseram a língua, impuseram determinados costumes. Os judeus, eles não entraram nessa linha, eles não aceitaram a modificação da cultura. Porém, a língua eles aceitaram, que era a língua grega. Por que isso? Porque a invasão grega ali já era a preparação de Deus para a vinda do Messias. Por quê? Alexandre o Grande, ele conquistou ali uma grande parte, né, do mundo antigo. Ele conquistou quase tudo. E todos os lugares que ele conquistou, ele implantou o helenismo. Aí, no caso, as pessoas eram obrigadas a falar a língua grega. Eles tinham a sua própria língua, mas falavam todo mundo grego. E como que isso contribuiu para a vida de Cristo? E quando Cristo veio e o Evangelho começou a ser pregado, facilitou muito que toda a região que se ia, apesar das suas línguas, todo mundo falava grego. Então, facilitava a pregação do Evangelho em outras regiões. Então, foi por isso que Deus permitiu, né? E quando os gregos vieram, que eles tomaram ali a região da Galileia, da Judéia, da Galileia,
eles impuseram a língua, e aí os judeus, eles tiveram que fazer a adaptação da palavra de Deus, do que tinha sido escrito, para o grego, como é que chama? A tradução do hebraico para o grego. Então se juntou 72 sábios na época, 72 sábios, e esses sábios foram chamados de Septuaginta, que era a versão grega do que se tinha como palavra de Deus. Então, com isso, se fechou o cânon bíblico. Com isso, se fechou ali. Não tinha mais nada para ser escrito. Por isso que, quando eles pegaram, fizeram a tradução do hebraico para o grego, se fechou, não se permitia mais nada, como se concluiu a Bíblia ali do Velho Testamento. Entendeu? Então, isso em torno de 400 anos antes de Cristo. Aí vocês podem observar que nas nossas Bíblias, antes do Evangelho de Mateus, tem uma página em branco, né? Hoje eles colocam algumas coisas, mas antigamente nas Bíblias mais antigas era uma página em branco, completamente em branco. Por quê? O que é que significava essa página em branco? Os 400 anos de silêncio da parte de Deus para que antes da chegada de Cristo. Esse é o significado dessa página em branco. Então, a Bíblia se encerrou ali. E como é que eles fizeram? Qual era o critério que eles usavam para que determinasse o que era de Deus e o que não era? Bem, os judeus eles tinham dois critérios para determinar o que era de Deus e o que não era. Primeiro, a palavra tinha que vir do profetismo, ou seja, de um profeta. Se não era profeta, já a palavra já ficava de lado. Tiveram algumas exceções, como por exemplo, Davi, que era rei, escreveu, Salomão, que era rei, escreveu, né? Tiveram algumas exceções, mas essas exceções foram assim, casos bem especiais, que eles estudaram e eles viram que havia manifestação precisa de Deus ali, e eles passaram a aceitar. Por exemplo, o livro de Esther e o livro de Jó, quase que eles não iam entrar na Bíblia, porque quando eles fizeram a análise, a manifestação, primeiro que o livro de Esther, por exemplo, não foi escrito por um profeta, né? E quando eles foram ver, não havia assim uma atuação de Deus assim no escrever, no escrito, né? É lógico que Deus agiu ali e tal, os judeus jejuaram e tal, não sei o que, conta a história de Esther e tal, mas não foi algo que tinha um milagre de Deus assim específico, que Deus falou, né? E depois disso o seguinte, quando eles eram os profetas sempre falavam: o Senhor me falou, o Senhor está dizendo. Então, geralmente os profetas falavam que era Deus que estava falando, e no livro de Esther não tinha isso, então quase que ficava fora. E o livro de Jó também quase ficava fora. Ele foi aceito porque houve diante de uma pesquisa, houve uma ideia que quem tinha escrito o livro de Jó foi Moisés, e em função disso ele passou a ser aceito, né? Então, tiraram todas essas coisas. O segundo critério, primeiro era o profetismo, e o segundo era a forma do falar, como eu já falei aqui, que tinha que ter a palavra vinda de Deus.
né? Na sessão de inspiração, quando eu estava falando sobre inspiração, a gente falou que quem escreveu a Bíblia foram homens especiais que foram tratados por Deus. Por isso que os judeus exigiram que a Bíblia tinha que ser, o Velho Testamento tinha que ter uma ação de profeta. Até porque os profetas eram homens especiais que Deus separava para aquele ofício, eram homens diferenciados. Então, tinha que ter o profeta. Um outro critério também, que eu estava esquecendo, é que os judeus precisavam ter usado aqueles escritos nos seus cultos, na sua liturgia. Se eles nunca tivessem usado o livro, normalmente, se o livro não estivesse trazendo nenhum ensino diferenciado da parte de Deus, não tinha validade, né? Bem, como é que surgiram os livros apócrifos do Velho Testamento? Depois que se fechou o cânon, começaram a aparecer alguns autores lá escrevendo, mas eles escreviam, mas primeiro, não teve nenhum profeta nesses 400 anos. Não houve nenhum profeta. Então, os livros já eram descartados a partir dali. Segundo, livros que se contradiziam com os outros livros que já haviam sido separados para o plano, né? Se contradiziam. Livros que traziam heresias, por exemplo, a oração para os mortos, oração para aquelas pessoas que já morreu, né? Orar para as pessoas que já morreu, tudo isso, a questão do purgatório, né? Eram heresias muito fortes, muito grandes, né? Que eles traziam, que não condiziam, não batiam com os outros escritos. Então, esses livros foram descartados, foram todos descartados, nenhum deles foi usado, né? Para a composição da Bíblia. Muita gente quis colocar, inclusive, a Bíblia católica tem 7 livros a mais do que a Bíblia que a gente usa, porque são justamente esses livros não canônicos, esses livros que não contêm histórias, contêm outras coisas, menos a palavra de Deus. E muito pelo contrário, você vê que há heresias na Igreja Católica que em função justamente desses livros que eles acompanham como uma questão do purgatório, como uma questão de reza para os mortos, né? Bem, aí a gente passa para a composição do Novo Testamento. Como é que o Novo Testamento foi composto? Precisava também, no Novo Testamento, no Velho Testamento, quem eram os autores eram os profetas. No Novo Testamento, eram os apóstolos. Por isso que Jesus separou os 12. E Jesus fala para eles, diz assim, eu vou subir, mas eu vou enviar o Consolador, e Ele é que vai fazer vocês lembrar de tudo que eu falei para vocês, né? Então, precisa, e Jesus falou isso para os apóstolos, não falou isso para a gente, não falou isso para os dias de hoje, né? Falou isso para os apóstolos, 12 dele. Então, a partir dos 12, é que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito. Mas nós temos alguns que escreveram que não eram apóstolos. Nós tivemos o Evangelho de Marcos, por exemplo. Marcos não era apóstolo, mas Marcos, ele era ligado com Pedro, ele era íntimo de Pedro. Inclusive, o Evangelho de Marcos podia até ser chamado de Evangelho de Pedro. Por quê? Porque uma boa parte do Evangelho de Marcos, quem deu foi Pedro. Foi Pedro falando para Marcos, né? Pedro lembrando
e Marcos escrevendo, né? O Evangelho de Lucas. Lucas não foi apóstolo, mas o Lucas foi um pesquisador e ele era muito ligado com Paulo, ele era íntimo de Paulo. Ah, mas Paulo era apóstolo ou não era? Paulo era apóstolo. Por quê? Quais eram as características do apóstolo? Primeiro, ele tinha que ter conhecido o Senhor antes da sua morte. Ele tinha que ter tido uma experiência com Jesus antes da morte. Ele tinha que ser escolhido por Jesus, né? Tinha que ter escolha de Jesus. E terceiro, ele tinha que depois ter dado continuidade à pregação da palavra, os ensinos de Jesus, né? Por isso que a gente ouve falando, né, a palavra dos apóstolos, né? Em Atos, no capítulo 2, e eles se reuniam e tal, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, por quê? Porque os apóstolos eram as pessoas que Cristo fez para lembrar dos seus feitos e poder registrar isso e passar para as pessoas. Paulo, ele conheceu Jesus antes de Jesus morrer. Na verdade, ele não andou com Jesus, na verdade ele era contra Jesus, né? Mas os dois foram contemporâneos, e depois o Paulo, ele teve aquela experiência, aquele encontro com Jesus, lá no caminho de Damasco, e foi comissionado por Jesus. Então, ele é o último dos apóstolos, né? Ele disse que ele era como um abortivo, não é no último, né? O último caso, né? Então, assim, Paulo, ele era apóstolo. E aí, também no Novo Testamento, quando fizeram a reunião dos livros para poder se fechar o cano, surgiram um bocado de livro estranho. Evangelho de não sei o quê, um monte de evangelho de Filipe, de André. Inclusive nós temos aquele filme, né? O Código da Vinci, que foi inspirado no segundo evangelho de Filipe, segundo eles. E nesse evangelho de Filipe tem aberrações tremendas. Por quê? Por exemplo, diz que Jesus teve contato sexual com Maria Madalena e eles geraram um filho, né? E aí a ideia do filme é essa, né? O filho de Jesus com Maria Madalena, a linhagem disso, e alcançar o descendente direto de Jesus. Essa é a ideia do filme, a ideia louca. Por que o evangelho de Filipe, o evangelho de André e tal, não entrou? Simplesmente porque, primeiro, eles não eram apóstolos, mas Filipe não era um discípulo próximo de Jesus? Era. Se fosse escrito realmente por Filipe, que era discípulo, porque muitos escreviam e diziam e assinavam como se fosse Pedro, como se fosse Paulo, entendeu? Faziam as cartas, escreviam as coisas e assinavam, porque eles sabiam que se eles colocassem os seus próprios nomes, eles não iam ser aceitos logo de cara, porque eles não eram apóstolos, então eles escreviam e colocavam, assinavam como se fosse Pedro, como se fosse Paulo. Então, quando o concílio de Nicéia foi se reunir para poder determinar o que era a palavra de Deus e o que não era, quando pegava, não batia. As heresias apareciam, né? Apareciam assim com muita clareza as heresias, né? E traziam grande confusão. Então, eles começaram com esse critério: não é dos apóstolos, fora. Não tem contato nenhum, escreveu, não teve contato nenhum com o apóstolo, fora. E o conteúdo não mostra que
tem experiências com Deus e que foi inspirado por Deus, fora. E aí foram tirando, no final só ficaram esses que a gente tem aí e que a gente tem como o Novo Testamento da Palavra de Deus. Juntando tudo isso, essa é a palavra que a gente tem como palavra de Deus, né? E não tem como acrescentar mais nada nessa palavra. Não tem como ter acréscimo nela. Por quê? Já começa por aí, por esses livros que foram tirados. Pessoas que achavam que queriam colocar coisas no conteúdo bíblico, na história, queriam fazer seu nome na história, foram cortados. Por quê? Porque não tinham, não faziam parte daquela composição, não tinha inspiração de Deus. E se fechou ali a inspiração de Deus para a inscrição do Novo Testamento, se fechou nos apóstolos. E depois dos 12, não teve mais apóstolo. Hoje em dia, muita gente se agora a se chamar de apóstolo. Muito bem. Mas, hoje, tecnicamente, não existe apóstolo. E depois dos 12 mais Paulo, também nunca mais teve apóstolo. Encerrou no apostolado. E se encerrou no apostolado, não tem como ter mais escrito depois da morte de João. João foi o último que morreu, foi o que mais viveu dos apóstolos. Depois de João não tem mais escrito nenhum da palavra de Deus. Se encerrou ali. Se encerrou ali. Então, ainda mais hoje, quando as pessoas que tem visões, que tem encontro com anjo, não sei o quê. Se não é mentira, é um outro anjo que não é anjo de Deus. Com toda certeza. É um outro anjo que não é anjo de Deus. Né? Se não é mentira. Porque não tem mais. Se fechou nos apóstolos. Eram os apóstolos separados, homens que foram separados, tratados por Deus, especificamente para aquela função. Na semana passada, eu estava falando aqui do tratamento que Paulo teve. Paulo teve um tratamento terrível e tremendo. Né? Ele se converteu, ele encontrou Jesus, depois passou 10 anos na geladeira lá, Deus tratando ele, até ele estar pronto e preparado para ele sair e levar o Evangelho e fundar as igrejas e conduzir as igrejas. Mesmo assim, ele passou por naufrágio, por apedrejamento, por tanta atrocidade que ele passou, e ele estava ali firme e forte na sua trajetória. Né? Então, não foram homens qualquer, foram homens especiais. Só que homens especiais hoje, existem homens especiais? Existem sim. Homens que Deus chama, que Deus trata, que Deus cuida, para missões especiais. Eu estudei na faculdade presbiteriana, né? E, quer dizer, eu fiz 2 faculdades. Uma das que eu estudei foi presbiteriana. Só que os presbiterianos, eles têm aquela ideia da predestinação, né? Que as pessoas foram predestinadas. Só quem vai ser salvo é quem já foi predestinado. Se você está aqui, se você entregou sua vida a Jesus, você foi predestinado a isso. Quem não foi predestinado vai passar por esse mundo e vai para o inferno naturalmente. Né? Essa é a ideia do presbiteriano. Que não é uma ideia errada, não. Eu não estou aqui, eu não critico, porque não é uma ideia errada, não. Porque filosoficamente eles pensam da seguinte forma. A Bíblia diz que todos nós estamos mortos em função do pecado. Né? Nós somos como se fossem mortos. Deus olha ali e vê aquela multidão de mortos. Deus, vou ressuscitar a Gisélia, vou ressuscitar a Cacilda, vou ressuscitar a Elaine. Ele escolhe quem ele quer. Ele não está fazendo nada de errado, não está fazendo nada de mal. Deus não está sendo mal, porque ele viu um mar de mortos e separou algumas pessoas que ele queria vir com ele.
Ele não está fazendo. Essa é a ideia presbiteriana. A ideia mais batista, vamos dizer assim, é a ideia do livre-arbítrio, né? A palavra de Deus é pregada, você decide se você quer entregar a tua vida a Cristo ou não. Se você quer entregar a tua vida a Cristo, você vai ser salvo. Se você não quer entregar, você vai se perder. A decisão é sua, né? Por isso que a palavra tem que ser pregada. Por isso que Jesus disse que ir pregar e evangelizar toda a criatura. Eu já penso diferente das duas visões. Tem uma visão calvinista e outra visão arminianista. Eu penso diferente das duas visões, eu particularmente. Talvez porque eu tenha cursado duas faculdades, cada uma de uma linhagem, né? Então eu já penso diferente. Eu penso que a gente tem que. Deus tem os seus escolhidos, sim. Deus tem aqueles que Ele chegou lá e escolheu: eu quero fulano de tal, porque eu quero ter uma missão especial para a vida de fulano de tal. Eu quero pastor Clóvis aqui, eu quero Clóvis aqui. Por quê? Porque tem uma missão específica para a vida dele. Eu quero Agostinho, eu tenho uma missão especial para a vida dele. Então, para aqueles que Deus tem uma missão especial, Ele chama. Agora, aqueles que Ele chama, escolhe e separa, são exatamente aqueles que vai levar a palavra dele para aqueles que não têm, que estão aí no mundo precisando de ouvir a palavra. Então, assim, Deus, nos dias de hoje, escolhe sim, separa homens especiais para determinadas missões. Homens, quando eu falo, é no sentido geral, homens e mulheres, né? Então, assim, Deus separa homens e mulheres especiais para o dia de hoje. Porém, para escritos bíblicos, isso aí já não tem mais. Foi fechado, acabou. Não tem mais nada a ser acrescentado na Bíblia. Então, quando a gente vê aí pessoas se arvorando em dizer que foi visitado por anjo e tal, que tem revelação essa, revelação aquela, irmãos, eu já fico bem atrás. Hoje de tarde mesmo a gente estava lá, aí mandaram para a Cacilda um negócio do cara, porque vai haver isso, é que Deus falou comigo, Deus veio e falou comigo tal coisa, assim, e se prepare, e não sei o quê. Opa, Cacilda, o que você acha disso? Eu digo heresia pura. Heresia pura. Por quê? Porque não tem mais, já foi fechado. O que há de profecia está na palavra de Deus. Já está na palavra de Deus. Por que Deus ia separar um hoje para falar determinadas coisas que vão acontecer no mundo, se já está na Bíblia? Já está tudo na Bíblia, não precisa mais. Então, eu fico de pé atrás. Tipo assim, a gente tem muitas seitas que quando aparece essas coisas, agora que o rapaz resolveu, viu? Agora que ele resolveu. Quando aparecem essas seitas, eu também já estou no final, eu terminei me lembrando de tudo, né? O Espírito de Deus, sabe como é que faz, né? Eu tinha gravado os fotos, mas foi aqui, ó, na linha direta. A gente tem aqui, por exemplo, os mormons. Os mormons, eles receberam visita de anjo, escreveram, que aqui, 3 livros eles escreveram, que é A Doutrina e Convênios, Pérolas de Grande Valor, e o livro dos Mormons, que eles acham que tem a mesma autoridade que a Bíblia, com a revelação que teve há 100, 200 anos atrás. O que é que a gente acha lá? Um monte de heresia. Aí a gente vai para os adventistas.
chega lá, não, porque Ellen White recebeu a visita de um anjo, sempre assim. Sempre a palavra deles é assim, recebeu a visita de um anjo e tal, e ali o anjo falou e tal. O que é que a gente encontra lá na Adventista? É até uma denominação até interessante em determinados aspectos. Eles, se você assiste essa televisão Novo Tempo, isso o quê, rapaz, eles falam tudo certinho. Só que quando chega num determinado ponto, ele insere ali a heresia dele, que é a questão sabatista, que é a questão do sono da alma, que é a questão de alimento, carne de porco, não sei o quê, um bocado de coisa que não tem, acabou, já passou, não existe mais. Coisas do Velho Testamento colocam no Novo Testamento, né? Aí você vê, por exemplo, o Testemunho de Jeová, eles colocam que aquela revistinha, a Sentinela, eles dizem que é uma revista que é sem igual na Terra, pois Deus é o seu autor. Deus é o autor da Sentinela. Deus não escreve mais nada. Deus não dá mais nada para ser escrito. Acabou na Bíblia. Deus não dá mais nada. Então, o resultado dessas visões, dessas coisas, sempre é heresia, e toda seita começa desse jeito. Toda seita começa dessa forma. Então, é aquela coisa, filhos, que a gente, graças a Deus, a gente está tendo conhecimento. Graças a Deus, agora eu não quero mais não. Eu esperei tanto, agora eu não quero mais. A gente, graças a Deus, a gente está tendo conhecimentos que muitas das vezes, às vezes em faculdade teológica, a gente não tem conhecimento desse que a gente está tendo aqui, com essa profundidade, com esse entendimento, esse fácil entendimento das coisas. Então, eu digo isso porque eu já fui professor de faculdade, já ensinei em faculdade, né? E eu digo que, às vezes, um esclarecimento como esse aqui, da veracidade, do sustentáculo, da composição precisa, da precisão da Bíblia, da palavra de Deus, você não encontra em lugar nenhum. Você não encontra em lugar nenhum. Então, é muito importante a gente aprender. É importante, depois, os irmãos, nas suas horas de folga, vai lá no YouTube, entra lá no meu canal e repassa de novo. Eu estou jogando tudo isso lá no canal. Às vezes até eu esqueço de colocar no grupo, mas no canal eu sempre coloco. E está lá a série de estudos. Procura assistir a série de estudos, né, de novo, para poder, aprender a gravar, porque a gente muitas das vezes grava com repetição. Então é interessante, porque a gente vai criando argumento, a gente vai criando força contra determinadas coisas. Quando o testemunho de Jeová chegar na tua casa, e eles são super envolventes. Não estou terminando. Quando o testemunho de Jeová chega na sua casa, você saber o que dizer. Você saber o que dizer. E eles são super envolventes. Super envolventes. Eles, se você deixar, eles te dão nó. Porque eles são preparados para isso, para falar justamente a mentira. Eles são preparados para isso, né? São trabalhados para isso, né? E a gente hoje sabe, hoje a gente tem argumento. Hoje a gente sabe dizer que eles dão ênfase em coisas que não tem nada a ver. Por exemplo, outro dia chegaram lá em casa, aí eles disseram: eu estou meio sem tempo de dar atenção a vocês, né? E tal. Aí, não, mas é coisa rápida, não sei o que, não sei o que. Não, olha, eu sei, vocês são testemunhos de Jeová, não são? Pois é. Vocês dão ênfase ao nome de Deus, que é Jeová, não é? Pois, para conhecimento de vocês, sabe que esse nome de Jeová surgiu 800 anos depois de Cristo. Não tinha antes era aí tal, eu expliquei. Aí a mulher chegou virando: na sua Bíblia é assim? Eu não tenho nem condição de conversar com você.
tenho nem condição, porque se a senhora não tem não tem pelo menos um pouquinho de entendimento das coisas, da realidade, de história, eu não tenho nem condição de conversar com vocês. Eu sinto muito, eu não vou continuar não. Eu peguei, entrei e tal, eles foram embora, nunca mais me incomodaram. Nunca mais apareceram lá em casa. Nunca mais apareceram. Outro dia eu fui na casa da minha irmã e estava. Lá que eu cheguei, chegou a testemunha de Jeová também. Aí a gente estava lá, não, vamos orar aqui, vamos orar por ela. Eu não sabia que a mulher era testemunha de Jeová. Aí vamos orar. A senhora não deseja participar da oração? Não, a gente não ora como vocês, não. Eu sou de outra religião e tal. E foi embora. O que houve com essa mulher? É testemunha de Jeová, cara. Então, hoje em dia a gente já. Vamos orar com ele. Eu já fiz isso uma vez, lá em Brejinhos. Lá em Brejinhos, um dia apareceu o testemunho de Jeová lá. Aí, nesse dia eu estava de boa, né? Estava bem. Aí, ela chegou, duas mulheres, né? Aí, não, pode entrar, entra e tal, você pode sentar. Aí, não, vim aqui falar de Deus. Ah, a senhora veio falar de Deus? Então, a gente não pode falar de Deus antes da gente orar. Vamos orar? Não, vamos orar, não. Faço questão de orar. Peguei na mão dela aqui, vamos orar e tal. E aí, oramos e tal. A senhora quer falar de Deus, né? Eu estou disposto a ouvir tudinho que a senhora tem a falar. Agora, contanto, com uma condição. Que depois que eu ouvir